Grandioso Deus, mais uma vez, eu me encontro aqui para proclamar o teu evangelho eterno, porque Jesus Cristo fez uma promessa de vir buscar a sua noiva, de vir buscar o seu povo, o seu remanescente. E é por isso que eu estou aqui pregando este evangelho. Não estou vestido assim, não estou empunhando este violão, não estou com a Bíblia para estar dentro de uma religião, para estar pregando no púlpito de uma religião, como se você só pudesse se vestir dessa forma se estivesse dentro de uma religião. Eu estou pregando no deserto da incredulidade. Eu estou pregando no deserto da cegueira. Eu estou pregando no deserto da escuridão. Jesus falou: aquele que ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Estou esperando que você ouça a minha voz e que você saia desta posição na qual você se encontra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus eu quero louvar, porque Jesus Cristo, Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E o seu Pai, o eterno Deus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Ele deve ser adorado como único Deus verdadeiro. Ele é o Criador do universo. Não existe outro, nem de pedra, nem de pau, nem de figura humana. O Filho, Jesus Cristo, é o Filho dele. Abra o seu olho. Ele deve ser adorado por meio do seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. E agora vocês olharão para mim, aqui no meio do relento, vestido desse jeito, pregando o evangelho. Aí, muitos dirão: estás louco. Muitos dirão: lugar de pregar é na igreja, não é no meio do templo. Hoje a mente humana está assim. Muitos dirão: aquele homem enlouqueceu, ele está pregando para as árvores, ele está pregando para o poste, ele está pregando para as flores, ele está pregando para o ar. Mas não é isto que diz as Escrituras. As Escrituras, elas dizem: quer pregar a verdade? Quer pregar a verdade? Se torne louco primeiro. Isso aos olhos dos homens, aos olhos dos sábios. Se torne louco para que você possa pregar a verdade. Por quê? Porque se você não se torna louco e fazer as coisas diferentemente do que estão fazendo hoje, você não pregará a verdade. Porque todos estão pregando da mesma maneira, ensinando as mesmas coisas, as mesmas doutrinas, o mesmo batismo, a mesma religião. Mas não é isso que diz a Bíblia. Jesus não teve religião. Ele não teve igreja sua.
ele entrava numa sinagoga para pregar o evangelho. Paulo também não. Paulo entrava na sinagoga dos judeus para pregar o evangelho. E quando não podia, ele pregava na beira do mar. Lídia foi alcançada por Paulo lá na beira do mar. Aquela mulher que era escrava dos seus senhores, que adivinhava, também foi alcançada por Paulo lá no deserto, lá no relento. Por isso, aqui também há uma voz que clama no deserto da incredulidade, no deserto das tradições, no deserto da idolatria. Aqui tem uma voz clamando em nome de Jesus Cristo. Acompanhe comigo, meu amado. Pega a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 2. Chamou-me de louco? Não se preocupe. Eu já fui chamado de louco há mais de 7 anos. Quando dentro da religião eu descobri que Jesus Cristo não estava ali sendo reverenciado. E eu descobri que o Pai, o Deus eterno, Criador, não estava sendo adorado. Por isso, deixei para trás as religiões. E aqui está a minha igreja, aqui está o meu púlpito, aqui está a palavra da verdade. Se você está com sede, venha para a palavra de Deus e beba. Se você está com fome, venha para a palavra de Deus e coma o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo. Eu estou anunciando esta verdade em nome dele, porque ele disse: a minha carne verdadeiramente será comida e o meu sangue verdadeiramente será bebida. João capítulo 6, você encontra essa mensagem. Você já comeu a carne de Jesus Cristo hoje? Você já comeu a carne de Jesus Cristo hoje? Você já bebeu o sangue de Jesus Cristo hoje? Preste atenção, amados. A carne de Jesus Cristo não é aquele pão que é oferecido numa cerimônia. Também o sangue dele não é aquele vinho, aquele suco de uva da videira que é oferecido numa cerimônia. Não é aquilo que é o sangue dele. Não é aquilo que é o corpo, a carne dele. Mas é você fazer de Jesus Cristo o seu alimento diário. É ele que te sustenta. Ele sustenta o teu espírito para que você não desfaleça. Ele disse que a carne para nada serve, mas o espírito vivifica. Vem comigo, ouça este louco por Jesus, ouça este louco pela cruz que traz salvação. 1 Coríntios, no capítulo 2, acompanhe comigo, por gentileza. Aqui diz na palavra de Deus: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui discurso eloquente, Paulo falando. Quando eu estive entre vocês, irmãos, eu não fui com discurso eloquente, com sublimidade de palavras, com palavras bonitas. Eu não fui com isso, com palavras enganosas, bonitas, mas enganosas. Eu não fui com isso. Diz aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios: chamam-me de louco,
continue. Daqui a pouco você vai parar. E vai ver de fato quem é o louco. De fato você vai ver. Muitas das vezes as pessoas prestam atenção na roupa que você está vestido, no violão que você toca, no sapato que você calça. Não! Tire essas coisas. Eu vestia assim justamente para mostrar para você que no meio do relento, como João Batista, ele estava vestido de pele de animais, Elias e outros mais. Assim também, eu visto essas roupas provisórias para dizer para você que essas roupas não te salvam e nem a mim. O que te salva é a verdade em Jesus Cristo. Então, eu não estive entre vocês com palavras sublimes, com palavras, com discursos eloquentes. Nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo falando. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor, Paulo falando, que estive entre vocês. Minha mensagem é minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas minhas palavras consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, mas baseasse no poder de Deus. Por isso, aqui não estou falando sem erro, sem cometer erro, sem tropeçar no meu português, mas eu estou falando porque esta palavra da verdade vai te levar à salvação, vai te levar à vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entretanto, falamos, diz aqui o verso 6, de sabedoria entre os que já têm maturidade. Você que está me chamando de louco, você que diz, ali está um homem pregando no meio da rua, está louco. Lugar de pregar é na igreja. Olha aqui, isso prova que você ainda não amadureceu. Porque se você tivesse maturidade espiritual, você entenderia como fizeram os pregadores da verdade no passado. Aonde Jesus andava pregando o Evangelho eterno. Então aqui diz: entre os que têm maturidade, mas da sabedoria desta era, não da sabedoria desta era. Ter maturidade, está maduro, não com a sabedoria deste mundo, mas está falando com a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Por isso que diz aqui, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes, ou dos poderosos dessa terra, que estão sendo reduzidos a nada. Que estão sendo reduzidos a nada. Os poderosos dessa terra estão sendo reduzidos a nada. 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Ao contrário, Paulo falando, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória,
Que mistério era esse que estava escondido? Que mistério era este que estava oculto? Jesus Cristo. Ele é o mistério que estava velado pelo Pai. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Não entenderam. Não entenderam. E você que está me ouvindo, está entendendo a mensagem? Tira os olhos da minha roupa, tira os olhos da minha fisionomia. Preste atenção na mensagem da salvação. Jesus Cristo está vindo para buscar e salvar o que se havia perdido. Salve-se desta geração corrupta e miserável. Salve-se desta geração promíscua e mundana. Salve-se das práticas repugnantes da terra. São práticas de trevas, de escuridão, de morte eterna. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou maravilhas para aquele que ama Ele. Não é para todo mundo, é para aquele que ama Ele. E Ele diz: se me amais, guardarás os meus mandamentos. E Jesus também diz: se me amais, guardará a minha palavra. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Mas Deus o revelou a nós, Paulo falando, por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, Paulo falando, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito sonda, o Espírito Santo. Pois quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que em Deus está. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus que nele está. Agora eu faço uma pergunta diretamente para o seu coração. O Espírito de Deus é uma pessoa para estar sobre Deus e conhecer os pensamentos de Deus? O Espírito de Deus é uma pessoa, como ensinam os homens na terra? É uma pessoa ou é o poder, a virtude do Todo-Poderoso? 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Paulo falando, nós recebemos o Espírito procedente de Deus, não do mundo. O Espírito do mundo é outro Espírito. Quem tem o Espírito de Deus não tem o Espírito do mundo. E quem tem o Espírito do mundo não tem o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas
que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus nos dá gratuitamente para que você reparta com todos em sua volta que precisa. Não só coisas materiais, mas o Espírito também. Deus dá para Jesus o Espírito. Jesus dá para nós. E nós repartimos esse Espírito pregando a mensagem da verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.